isso aqui, olha isso aqui. Eu vou te mostrar que quem te guarda é maior. O que eu vou contar aqui agora, se for mentira minha, invenção de pregador, eu quero que Deus não permita eu ver meus filhos. Eu quero que Deus deixe o diabo me levar. Se eu estiver mentindo, eu como homem de Deus não preciso dessa necessidade de mentir. Tem gente que tem necessidade disso, eu não. Eu já tive 10 vezes na África pregando, 10. Vou agora pela 11ª vez na África pregar. E eu vi na África coisas que eu nunca tinha acostumado. Nunca tinha visto aquilo. Eu estou acostumado com a macumba do Brasil, que é galinha preta, alguidar, charuto, cidra, as encruzilhadas, farofa. Agora ver bruxo flutuar, ver bruxo sair do chão, aquilo ali foi demais para minha mente. E eu me lembro que eu preguei na maior igreja, no maior campo de Angola chamado Maculusso, Assembleia de Deus Templo Maculusso, do reverendo Francisco Sebastião. Inclusive na Inglaterra tem igreja deles, na Portugal. Eu estava na igreja do Maculusso pregando, onde essa igreja tem 40 mil membros. Eu estava pregando naquele dia, ele falou assim: Trovão, pregue aqui, você vai pregar os 5 cultos do Maculusso hoje. Eu falei: que isso, reverendo? Ele, 5 cultos do domingo. O primeiro culto do domingo na Angola é 6 horas da manhã. Ele falou: você vai pregar às 6 da manhã, você vai pregar depois de 10 a meio-dia, depois você vai pregar de 3 às 5, depois você vai pregar das 19 às 21 e depois você vai pregar no clamor da meia-noite, que é de meia-noite até as 2 da manhã. Eu falei: tá bom. Quando eu fui pregar no último clamor da meia-noite, minha cabeça já estava girando. Eu já estava quase sendo arrebatado. Cansaço. Irmãos, pelo que eu tinha visto na Angola, eu tinha que exaltar Jesus. Muito, muito, muito. E durante aqueles 5 cultos eu disse que Jesus era maior do que o diabo. E eu bati com o diabo de frente naquela noite. Eu disse: o diabo só te toca se Jesus deixar. Irmãos, acabou os cultos. Quando deu 2h40 eu saí daquela igreja e fui para um bairro chamado Terra Nova, onde nós estávamos hospedados. Irmãos, naquele dia eu estava 16 dias jejuando. Eu estava num propósito intenso com Deus. Eu estava em total consagração com Deus. Não que eu fiquei sem comida. Eu tinha um período para comer. Mas eu fiquei 16 dias jejuando. Só na água praticamente. Eu estava um pouco magrinho. Já sou magrinho, mas eu estava aquele dia. Eu estava quase tirando chefes. Eu estava quase tirando chapa já. E naquele dia eu estava no propósito com Deus. Daqui a pouco, irmãos, paramos com uma rua. Eu estava aqui, ó. Eu fiquei a mais ou menos a uns 30 centímetros de um muro. 30 centímetros. Na minha frente estava o pastor Edgar, estava o Bruno e o obreiro chamado César. Daqui a pouco, irmãos, nós estávamos conversando sobre o culto às 3 horas da manhã. Quando a minha calça fez isso aqui, ó, diante do Espírito Santo, a minha calça fez isso aqui pela primeira vez, ó. Quando a minha calça fez assim, eu passei a mão por detrás pensando que era um obreiro que estava brincando comigo. Quando eu olhei para trás que eu não vi ninguém, o cabelo duro do Trovão arrepiou na hora. O corpo ficou todo arrepiado na hora. Eu comecei a ficar com o corpo arrepiado. E o pastor Edgar perguntou: o que é isso, Trovão? O que foi? Eu falei: não é nada, fica ligado. Irmãos, não demorou 40 segundos. Não demorou mais do que 40 segundos. A minha calça fez isso pela segunda vez, ó. Quando a minha calça fez isso pela segunda vez, a minha calça ficou desse jeito aqui, ó. Ela não fazia isso, ela ficou assim esticada, como se tivesse uma mão humana segurando a minha calça. Eu já tive experiência com o diabo, mas naquele dia eu nunca tinha ouvido a voz do diabo como eu ouvi naquele dia. Da mesma maneira que eu vou te falar, ele falou no meu ouvido. Ele disse: homem, tu saíste lá daquela nação para vir aqui dizer para esse povo que eu não te toco. Eu acabei de te tocar agora. Quando ele falou isso no meu ouvido, eu esqueci que eu era pastor, eu esqueci que eu estava 16 dias em propósito. A minha natureza humana florou, a minha perna queria tremer, o meu corpo começou a gelar. Ah, irmãos, quando o Espírito Santo viu que eu estava perdendo o controle daquela situação, ele veio no meu ouvido, e eu vou te dizer, não demorou 1 minuto. Ele veio no meu ouvido e falou: meu servo, diga para o diabo que quem deixou ele tocar na tua calça fui eu. Agora no teu espírito, na tua alma e no teu corpo, só se eu deixar, só se eu deixar.
é maior, varão. Deus é maior, meu Deus, dá pra